Olá, good evening, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui neste último encontro deste ciclo do Clube de Estudos para Além da Docência. E para fecharmos com chave de ouro, a gente vai falar a respeito de uma outra atividade possível também para professores da área de letras, professores de inglês, português, espanhol, muitas vezes, que é a redação web, né? Já vou explicar, fazer as distinções e comentar, né, que a ideia desse nosso grupo de encontros desde o início do mês de novembro foi trazer muitas opções que estão em áreas muito próximas à área de letras, principalmente. Lógico que, conforme nós já vimos, já discutimos, é necessário haver um aprofundamento em alguns aspectos, estudos, conhecimento, né? Mas que boa parte desse percurso nós já percorremos por conta da nossa formação, né? Isso amplia o nosso rol de conhecimentos e opções de bem-estar, né? Muitas vezes a gente se sente um pouco cansado, frustrado ou não se identifica 100% com o trabalho docente, e há outras áreas que a gente pode, nas quais a gente pode atuar com uma boa qualidade de trabalho e também trazendo para nós qualidade de vida e muitas vezes respondendo melhor às nossas características, né? Então, hoje a gente vai, deixa eu pegar aqui os meus slides para essa noite, e são poucos, tá? Não produzir muita coisa, não. Deixa eu só pegar aqui, pronto. E aí eu coloquei um título para a apresentação de hoje, meio que curioso, né? Um subtítulo, né? O professor redator em tempos de inteligência artificial, né? Porque não dá para falar. Nós já falamos em outros momentos da inteligência artificial impactando a nossa prática, né? E isso é tanto a prática docente, a prática de quem trabalha na área de revisão, de tradução, de produção de conteúdo, de produção de material didático, enfim, o trabalho em geral está sendo impactado pela presença da inteligência artificial, né? Não só na área de escrita, mas na área de imagens, de sons, né? Acho que até o Tiago, que trabalha com música, né? Talvez tenha aí também alguma coisa para comentar, se você quiser comentar, tá, Tiago? Fica à vontade, ou pelo chat, ou pelo áudio, se você quiser falar, porque em todas as instâncias nós temos aí a presença da, das ferramentas, né, de inteligência artificial. A gente vai chegar a falar um pouco mais a respeito disso, inclusive dando algumas sugestões, né, de capacitação nessa área também. Então, fica valendo a regra, quem quiser perguntar, comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Eu trouxe uma definição, né? Porque apesar de ser algo que a gente está acostumado a ver, nem sempre a gente sabe muito bem o que é, né? Então, existe uma profissão que ganhou força com o desenvolvimento das mídias sociais, principalmente, ou da internet, né? E principalmente de um modelo diferente, que a gente até vai comentar um pouquinho, um modelo diferente de vendas nos ambientes virtuais, né? Não a venda cara a cara, né? Tipo vendedor lá oferecendo algum produto numa loja, né? Então,
a internet, o ambiente virtual gerou uma série de necessidades e, inclusive, de profissões que se desenvolveram nesse universo, né? Então, o que é um redator web? Muitas pessoas chamam de redator freelancer, um redator de texto, né? O que essa pessoa faz, né? Ela escreve. Eu fiz uma adaptação aqui de vários lugares que eu estava buscando, né? Então, essa pessoa escreve textos para internet, em blogs, sites, redes sociais, além de roteiros para apresentações, videoaulas, infográficos, etc. Quer dizer, tudo que a gente vê, né? Então, se você entra no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, em todas essas mídias, em blogs dos mais variados, em sites, nesses marketplaces, você tem ali, além, né, lógico que dependendo da ferramenta, você tem mais imagens, mais vídeos, mais áudio, mas você também tem, eventualmente, uma quantidade maior ou menor de textos, né? E esses textos, eles precisam ser produzidos por alguém, né, que é o chamado redator web, a pessoa que vai redigir, que vai escrever esses textos mais variados para os ambientes mais variados, né, que nós temos, além, né, de também escrever apresentações, videoaulas. Você fala assim, nossa, mas a videoaula não é escrita pelo professor? É escrita, a gente até falou, né, do revisor de material didático e tal. Então, mas às vezes quem faz o roteiro não nessa área, se chama de especialista, né? Não é a pessoa que vai vender alguma coisa. Vamos imaginar, né? Alguém que quer dar um curso de cabeleireiro pela internet, de penteado, sei lá. Aí essa pessoa resolve montar videoaulas e não tem, às vezes, quando você compra esses cursos, aparece uma legenda, aparece, às vezes, que nem eu estou mostrando aqui, né, um slide, né, com uma apresentação que a pessoa elabora, né, mostrando o que ela quer mostrar, colocando os nomes das coisas, tal. E muitas vezes ela não sabe fazer isso, ela sabe fazer o trabalho dela, ela sabe cortar, ela sabe pentear, ela sabe executar o trabalho dela, mas daí, para transformar isso em uma videoaula com material escrito, com imagens, né, com um texto bacana, tal, bem escrito, muitas vezes ela precisa de alguém para fazer isso, né? Aí entra, dentre outros profissionais, o redator web, que vai ser a pessoa que pode elaborar a videoaula ou elaborar o roteiro, né? Às vezes a pessoa está se apresentando e ela precisa de um texto, né? Sabe aquele teleprompter que às vezes na televisão tem, né? Que você fica vendo que nem no jornalismo, né? O jornalista lá, o âncora, está falando e está aparecendo numa das câmeras, né? Uma câmera específica, aparece o texto, né? Que ele está, a notícia que ele está, não é da cabeça dele, né? Senão ele esquece. Então ele vai lendo e tem que ter alguém, um ser humano ou um ser, agora talvez nem sempre humano, que elabora aquele roteiro para que a pessoa possa ler, né? Então, quer dizer, existem um número enorme de gêneros que estão associados à produção visual ou verbo visual que está disponível na internet, né? E de acordo com a mídia, com mais ou menos texto. E uma coisa importante a dizer com relação ao redator web é que ele atende a pautas definidas pelo contratante, quer dizer, ele não vai montar alguma coisa pronta, ele vai fazer de acordo com a necessidade da pessoa ou da empresa que o contrata, tá? Então, ele tanto pode trabalhar para uma agência, e aí ele recebe uma tarefa
ou ele pode trabalhar com o cliente final, né? Com uma pessoa, né? Como no meu exemplo aí, a cabeleireira pode contratar porque ela quer montar os vídeos, então ela é a cliente final, ela que vai definir qual é a pauta, o que vai ser escrito, de que jeito que ela quer, né? E essa pessoa, o redator, vai dar vida a esse projeto, tá? Aí você fala assim, nossa, isso aqui não parece muita coisa de quem é de professor, né? Mas né? Tá muito perto, muito, muito perto. Né? E essa ideia, né, do que eu estou falando, está dentro de algo que hoje em dia, né, a área da comunicação, a área de vendas, de marketing, chama de marketing de conteúdo. Vocês já ouviram falar de marketing de conteúdo? Ou inbound marketing, né, que já tem aí esse modelo de vendas. Vamos pensar assim, antigamente, quando a gente falava de marketing, de publicidade, de propaganda, né, não é a mesma coisa, mas está ali numa área que é muito comum, né, muito próxima. Quando a gente falava antigamente de propagandas, as propagandas eram assim, compre tal coisa, né? Eu lembro que quando eu era pequena, não tinha até, estou lembrando da época de Natal, né, que tinha um comercial da Caloi, que não sei se alguém aqui chegou a ver, né? Acho que não, provavelmente vocês não são dessa época. Mas tinha uma propaganda da Caloi, sabe, da marca de bicicletas, que as crianças ficavam colocando bilhetinhos para os pais em todos os lugares, né? Então, o pai ia se barbear, tinha um bilhetinho, não esqueça da minha Caloi, compre a minha Caloi. Aí, o pai ia tomar café, pegava o pão, ali na manteiga, do lado da manteiga, tinha um bilhetinho, não esqueça da minha Caloi. Deixa eu acertar aqui de novo a luz. E... Deixa eu pegar aqui de novo. Obrigada por terem esperado. Eu e a Kelly fomos despejadas, porque a nossa conexão é a mesma. Sabe quando a luz apaga e acende em segundos? Né? Mas foi o suficiente para desabar tudo. Só um minutinho, então, enquanto eu estou pegando aqui o arquivo de novo. Aqui. Estava falando a respeito do que é o marketing de conteúdo, né? Era esse o assunto, eu dei o exemplo ali do marketing que nós conhecíamos, né? O marketing chamado talvez de tradicional, que tem uma venda explícita de produtos, né? Enquanto que o marketing de conteúdo, ele é mais sutil, né? A ideia do marketing de conteúdo, eu até, assim que abrir o meu arquivo, eu mostro para vocês, mas ele está muito mais voltado à criação de um relacionamento, né? Por isso que ele tem como foco essa ideia de inbound marketing, né? Então, a ideia não é que a gente ofereça explicitamente algum produto, mas que você possa criar um relacionamento com possíveis clientes para posteriormente vender algo. Tá? Então, essa seria a ideia. Acho que agora tá aparecendo para vocês, né? Deixa eu só colocar aqui no modo de apresentação. Quero esse daqui. Pronto. A gente estava aqui, né? A Gisele comentou que está chovendo forte lá na... aqui agora começou a chover, não estava... Estava até quietinho, né? Do nada, assim, começou a chover e já deu esse pico de energia, né? De falta de energia. Agora está chovendo um pouquinho.
Vamos ver, né? Torcer para que dê tudo certo, né? Então, a ideia, né, do marketing de conteúdo são estratégias de produção de conteúdos que sejam relevantes e interessantes para as pessoas, né, que são chamadas de o público-alvo, a fim de futuramente tornar esse público em clientes e consumidores. Então, reparem que hoje em dia as pessoas, né, as empresas, os negócios, eles não chegam te oferecendo um produto, eles te oferecem uma solução, eles falam a respeito, vamos pensar num sabão em pó, né? Então, ele cria uma narrativa. Ah, como é difícil para as pessoas que têm que lavar roupa, né? E a roupa não fica... Você gasta tempo, gasta água, gasta material e a roupa não fica bem limpa, né? Ou os produtos químicos que são usados, né? Para fazer com que a roupa fique branca, isso pode ser prejudicial à pele. Então, você vai criando uma narrativa que possa ser relevante, que possa ser interessante para as pessoas, a fim de futuramente fazer com que essas pessoas que se tornam os nossos seguidores, né, os seguidores das empresas, eles venham a ser clientes ou consumidores, né? Então, um marketing, são estratégias muito mais sutis e muito mais, não necessariamente tão invasivas de vendas, né? Então, você entra lá no Instagram, você entra em qualquer rede social, e repare que à medida que você começa a entrar em um determinado tipo de página, você vai recebendo da ferramenta, né, desse motor de vendas, você vai recebendo materiais semelhantes, né? Então, se você procura lá um curso de idiomas, você começa a receber um monte de informações sobre cursos de idiomas. Se você procurou para comprar uma calça, né, uma loja de departamentos, aí você recebe materiais de N outras lojas de departamentos, lojas, né, empresas que trabalham com aquele tipo de produto ou semelhante. E tudo isso, né, precisa de texto, né? Então, a necessidade de criar conteúdo que seja relevante, interessante, é muito grande, né? Então, por isso, né, desde que se fala em marketing de conteúdo, se precisa de pessoas, né? Como dizem, o mercado ainda não está saturado, né, de profissionais que escrevam bons textos, textos que cativem, que convençam, que fidelizem, né, as pessoas, porque não tem... quem é que me digam, né, se vocês, quando a gente decide seguir uma página, tem que ter alguma coisa que atrai, porque você gosta do modo como a pessoa se expressa, da forma como ela escreve, né, do layout da página, né? Então, tem que criar uma identificação, né, para que você se torne, né, que eu coloquei uma outra imagem de algo muito comum nessa área, né, que é o chamado funil de vendas, né? Então, dentro do marketing de conteúdo, qual que é a proposta? Tem toda a relação com o copywriter, Gisele, toda a relação, tá? O copywriter, já vou falar a respeito dele, mas ele é um produtor de conteúdos direcionado para vendas mesmo, mas ele não deixa de ser um redator web, tá? Por quê? Essa ideia do funil, né? Então, a ideia desse marketing de conteúdo é, primeiro, atrair visitantes, né? Então, não é vender, a ideia não é começar vendendo, não é começar oferecendo alguma coisa. Eu estava, inclusive, hoje vendo um post no LinkedIn, estava falando a respeito disso, né?
o marketing tradicional, né, as estratégias de propaganda tradicionais, a pessoa comparou a você, por exemplo, entrar numa lanchonete e você cruzar com um estranho e esse estranho já te pedir em casamento. Sabe? Você está entrando na lanchonete, aí a pessoa cruza com você e já te pede em casamento. Tá louco? Né? O que é isso? Né? E ele vai fazendo um texto para dizer que as estratégias de marketing tradicionais, antigas, elas eram mais ou menos isso, né? Você estava assistindo a televisão e era bombardeado com materiais explicitamente querendo vender alguma coisa, né? Te convencer a comprar, a tomar uma atitude. Não significa que o marketing hoje não queira vender, continua se querendo vender, é esse o objetivo final. Mas a estratégia que se usa não é essa a queima-roupa, né? Então, a ideia é, primeiro, atrair visitantes às páginas, aos blogs, aos anúncios, aos sites, para que esses visitantes, que até então são estranhos, eles se tornem visitantes frequentes, né, que eles possam ir seguindo, são os seguidores, né? Então, quando você curte, você começa a acompanhar, aí você recebe mais informações daquela empresa, né? E aí, eventualmente, a pessoa oferece um curso, clique aqui para se inscrever no curso, ou para comprar, né? Clique aqui para comprar, né? Isso são chamados dos leads, né? Quando você passa a tomar uma ação, né? Você preenche um formulário, você está convencido, né? De que aquilo lá que está sendo oferecido é interessante para você. Né? E a ideia, inclusive, desse modelo de marketing não é simplesmente a pessoa comprou o produto e acabou. Né? Reparem que vai além, né? Vai na ideia de relacionamento, aquela ideia de pós-venda. Né? Então, você compra, hoje em dia, se você compra pela internet, acho bonitinho isso até, né? A gente fica até tocadinho, né? Você compra lá, você compra um sapato pela internet. Aí, quando chega a caixinha, eles não colocam escrito à mão, obrigada por ter compartilhado do nosso sonho, que você seja muito feliz com este sapatinho, que você possa conquistar o mundo com ele. E depois de um tempo, manda um e-mail para você perguntando se você está feliz, se você gostou, se você não quer comprar a nova coleção, né? Então, é a fidelização. Né? Por quê? É a ideia de que um cliente satisfeito, ele atrai outros clientes, porque aí você vai dizer, olha, aquele lugar é bacana, né? E, então, tudo isso, né? Por que a gente está falando de tudo isso? Porque tudo isso é construído por texto. Ou texto oral, que alguém grave, que alguém escreva o roteiro, ou um texto escrito, e aí a Gisele falou do copywriter, eu não vou falar especificamente do copywriter hoje, porque é um tipo mais refinado de redator, porque o copywriter, a diferença dele dentro dessa área é aquele tipo de texto de pessoa que vai escrever com um objetivo de criar uma campanha para vendas, né? Então, quando você tem um lançamento de um automóvel, por exemplo, ou de um empreendimento imobiliário, repararam como os empreendimentos imobiliários hoje eles têm uma narrativa também? Não é só mostrar o prédio, assim, quantos quartos, quantos banheiros, quanto custa, não. Agora tem toda uma história, né? Que aqui você pode... tem uma área de lazer, ecologicamente responsável, tem vagas para carro elétrico, tem quadras perto das escolas, você compra um apartamento e ganha tem academia, então, tem tudo isso, né? E aí você tem que... Como é que eles decidem o que é que vai aparecer na propaganda? Né? Qual é o texto? Qual o tipo de texto? Você vai comprar um carro popular,
que nem tem mais hoje, né? Mas assim, carros, digamos assim, menos caros, eles têm um tipo de texto, de narrativa, diferente do de um carro de luxo. Então, você vai ver aquelas propagandas daqueles imóveis, né, um por andar, tal, né, que nem mostram o preço. É diferente a narrativa de um imóvel mais popular, né? Então, isso, quem trabalha na articulação do texto é o copywriter, né? Então, é o profissional que, para decidir, né? Isso não é uma decisão que é feita por uma única pessoa, é uma decisão que é feita pelo menos entre o cliente e o profissional, mas que normalmente envolve outros, né? Outros tantos indivíduos, precisa ser muito pensado, né? Você tem que decidir, criar, né? Tentar entender quem é o público e como que é que esse público ele pode ser convencido, ele se tornar o seu amigo, né? Porque se percebeu, inclusive, e nós vivemos isso, né? Que as nossas escolhas, como é que vocês escolheram estudar na universidade, na faculdade onde vocês estudaram? Ah, porque era mais barata, porque era ficar mais perto, mas ela teve que aparecer de um modo para vocês, né? De algum modo precisou haver algum tipo de empatia, né? Ou de tocou, né? Sabe aquela coisa? Alguma coisa no que a empresa, né, do que a instituição ofereceu, falou com você, ou financeiramente, ou em termos de ética, de objetivos, né? Então, a linguagem, né, os profissionais que trabalham com a linguagem, associado aos profissionais que trabalham com imagens, com o áudio, né, tudo isso convence, né, e nós, as nossas escolhas, elas são marcadas por isso, por elementos que a gente às vezes nem se dá conta, né, isso é parte da vida, né. E aí, seguindo, né, isso apresentado, né, o que é então necessário para você ser um chamado redator web? Né? O que você precisa ter? Eu peguei aqui 5 dicas, né, eu escolhi essas, eu vou até acrescentar outros comentários, porque é um material de uma das maiores agências de marketing de conteúdo do Brasil, chamada Rock Content. Eles têm, inclusive, uma chamada a universidade, né? Porque eles oferecem muitos cursos, né? Quando eu fiz, eu ainda consegui pegar vários cursos gratuitos, agora eles restringiram bastante os cursos nessa área, mas ainda eu estava vendo hoje um curso gratuito, pelo menos, disponível, né? Mas eles disponibilizam muitos materiais nos blogs deles, né? Então eles têm vários blogs e dá para você ver como é que funciona. É uma agência, né? Uma agência muito grande. Não tenho certeza se eles estão em Minas, agora eu não lembro. Mas é uma agência muito grande de marketing de conteúdo, né? Então, o que você precisa ter, né, segundo a Rock Content, para ser um bom redator web? Primeiro, tem que gostar de escrever. Você tem que gostar de produzir textos de várias áreas, não só da sua área, né? Porque vocês lembram que eu comentei no início que a produção de material é por demanda, né? Então, quem vai definir qual a pauta, o que quer que seja escrito, sobre o que, é o seu contratante, não é você que decide, né? A maioria dos profissionais escreve sobre muita coisa, né? Então, tem que gostar de escrever, e eu acrescentaria que tem que saber escrever, porque uma coisa é gostar, outra coisa é saber, né? E aí que entramos nós, profissionais das letras, né? Porque, pelo menos na teoria,
ali em 3 anos de estudos, às vezes até mais do que isso, a gente aprendeu muita coisa a respeito do texto, do discurso, intencionalidade, gêneros discursivos, né? Então, a gente tem conhecimento técnico, né? Que pode, e muita gente, inclusive, na área no curso de letras, né, muito comum, muita gente falar assim, eu gosto de escrever, escreve poesia, escreve música, escreve textos literários, né? Tem muita gente que se identifica muito com a área literária. Então, a gente está dentro desse primeiro item. Segundo item, e aí é necessário estudar, né, que é entender de marketing digital, né, entender como é que funciona, né, e há muitas coisas, eu não tenho a pretensão nesse nosso encontro de hoje de falar de tudo, se vocês depois tiverem interesse, eu posso montar uma pequena oficina para a gente falar um pouco a respeito, né, mas tem muitos detalhes, né, porque, por exemplo, quando você escreve para um blog, para o Instagram, já tem isso, para o YouTube, né, que tem ali aquelas descrições, né, dos vídeos. Ali, aquilo que você escreve não é aleatório, né? Então, primeiro tem o número de caracteres, mas existe que a gente chama nessa área de estratégias de SEO. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O que é? Que você tem que seguir algumas regras para que os motores de busca do Google, principalmente, e de outras ferramentas que a web usa hoje em dia, eles ranqueiam. Então, quando você coloca uma pesquisa lá no Google, academias de musculação em São Paulo ou em Minas, né? E aí aquela lista que aparece para vocês, né? É lógico que aparece os primeiros que são patrocinados, significa que a empresa está pagando pelo anúncio, então esses não contam. Mas no marketing digital, depois dos patrocínios das pessoas que pagam, a lista que é feita, né, que uma organização orgânica, ela segue determinados critérios. Então, por exemplo, essa agência Rock Content, quando você busca conteúdos de marketing de conteúdo, de inbound marketing, eles são um dos primeiros que ranqueiam, porque eles já são experts nessas regras. Então, questões de palavra-chave, modelo de texto, organização dos parágrafos. Então, os motores de busca, né, da web, eles vão localizando e vão ranqueando o texto, não apenas em termos de qualidade. Hoje, inclusive, esses motores de busca, eles são capazes de identificar se o teu texto não é aquele texto vazio de conteúdo, sabe? Assim, quando você fica falando mais do mesmo, eles conseguem avaliar qualitativamente e não apenas quantitativamente. Mas entender de marketing digital, dentre outras coisas, é entender também dessas regras que regem as várias mídias digitais e o que está acontecendo, inclusive hoje em dia. Né? Por isso, uma outra que eu concordo com eles, para ser redator web, não apenas para ser redator web, para ser um bom tradutor, para ser um bom revisor, para ser um bom professor, a gente precisa gostar de aprender, estar disposto a aprender. Inclusive, a aprender a respeito de áreas que não são as suas áreas, porque, como eu falei, muitos redatores, eles são generalistas, né? Eles escrevem sobre o que aparecer. Então, se você tem que escrever um texto na área de finanças, você tem que entender um pouco, né, qual que é o vocabulário que se usa naquela área, né, pesquisar um pouco a respeito, né, conversar com a pessoa, com o especialista, com a empresa, o que é que eles querem que seja divulgado. Então, você tem que aprender, tem que estudar para poder falar a respeito, né? Além de ser flexível, porque
A flexibilidade significa que você tem que se adequar, né? Ah, eu só trabalho com a área de educação. Então, você vai estar diminuindo as suas chances, né? A flexibilidade também está relacionada à questão de prazos. Cada vez mais os prazos são mais curtos, as pessoas precisam das coisas mais rápido, então a gente tem que se flexibilizar muito mais e também se organizar muito mais, né? Então, é necessário ter essa flexibilidade junto com organização. E eu também acredito que sejam duas características, não apenas do redator web, mas de todos, né? De ser organizado, porque é fácil se perder quando tudo é muito instável. Se você não se organizar, você tiver, por exemplo, vários clientes e todos eles precisam ser atendidos com atenção, dedicação, a tempo, né, no prazo estabelecido, você tem que se organizar, né? E então é importante desenvolver essas características. Estão vendo que o gostar de escrever e o saber escrever é apenas uma habilidade dentre tantas outras, e não necessariamente são habilidades restritas a uma única área, né? Mas a um perfil de pessoa, né? De ser focado, né? De querer realizar, né? Realizar bem. E aí, né, eu também trouxe para vocês o como se preparar, né, com relação a essa área, né? Eu já fiz alguns comentários, né? Então, há vários cursos online que a gente encontra, se você colocar na web, né, no Google, curso para redator web, curso para redator freelance, aparecem muitos cursos de vários níveis, alguns, inclusive, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque a gente está falando de uma área de marketing, né? Então, tem muita gente que vende gato por lebre nessa área, né? O ano passado, né, eu acabei tendo contato com essa área, né? A Kelly, que inclusive me deu uns toques, né, com relação a isso, e eu fui atrás, achei muito interessante, inclusive eu deixei uma fotinho dele aqui, porque eu fiz o meu curso, o curso de redação web que eu fiz foi com esse moço aqui que está à direita, aqui embaixo, que é o Eduardo Correia, que eu gostei muito do curso dele e principalmente eu gostei da sinceridade dele, sabe? De não ficar dourando a pílula. É lógico que se você entrar na página dele, é Eduardo Correia, acho que tem um site, né? eduardocorreia.com.br. Ele vai fazer, vocês vão ver as estratégias de marketing de conteúdo presentes no site dele, né, porque ele é um copywriter, ele é um redator e agora ele tem, né, ele forma pessoas nessa área, né? E aí é lógico que se vende, assim, você pode começar ganhando de 3 a 9 mil reais por mês, fazendo o que você gosta, tal, tem tudo isso, né? Mas aí no decorrer do curso dele e nas falas dele, eu acho interessante porque elas são muito dentro da realidade, né? Porque tem muita gente que oferece cursos nessa área para atrair, eles querem vender o curso e não oferecer conteúdo. Eu acho que vender o curso não tem problema nenhum, né? Cada um tem que valorizar o seu próprio trabalho. O problema é quando essas pessoas, e há muita gente mal intencionada nessa área, eles oferecem cursos gratuitos que você assiste lá, sei lá, 5 aulas e você ouve sempre a repetição do mesmo, e depois no curso, quando se compra o curso, continua se ouvindo a repetição do mesmo, daquilo que já foi dito nas aulas gratuitas, né? Então, tem muita gente oferecendo rios de dinheiro, né? Eu vi uma vez um anúncio, né, que eu até fui assistir a aula inaugural de um curso para copywriter,
e a pessoa falava assim, eu garanto que você, fazendo o meu curso, ao final de 3 meses, você vai estar ganhando 12 mil reais. Falei, nossa, que coisa, né? Aí você começa a assistir, ouvir, né, o que a pessoa está falando, e os exemplos, né, que ele dava eram de pessoas, de copywriters que trabalhavam em agências de marketing, né, ou eram donos de agências de marketing e que conseguiam esses valores porque acabavam ganhando comissão de grandes projetos, né, como incorporadoras, empresas muito grandes, né, grandes varejistas, tal, que pagavam comissão, né, pro profissional, né, como de uma campanha publicitária, né? Então, quer dizer, não é bem assim, né? E eu acho bacana do Eduardo é que ele mostra de um modo bastante assim, sem muita enfeitar muito, né, como que é o percurso, que dá para ter bons rendimentos, mas você tem que trabalhar também bastante, né? Você tem que se dedicar e ele mostra algumas possibilidades. Então, há cursos bacanas, né, na web, inclusive eu até deixei um desses daqui tudo que eu busquei hoje, tá? Eu estava vendo que, por exemplo, a Udemy, né, aquele site, eles têm alguns, inclusive esse daqui, ó, que está aparecendo aqui, R$ 84,90, é um curso de redação web. A Udemy, muitas vezes, o que eles fazem, tá caro, né? Pelo valor que normalmente eles cobram. Eles periodicamente fazem promoções, então às vezes você compra cursos por R$ 20, por R$ 25, tem que ficar de olho, né? Tem que ficar ali acompanhando o movimento, né? Um outro que eu coloquei aqui do lado, aqui à direita, esse que aparece Marketing de Conteúdo Rock University. Esse daqui, eu estava vendo que é o único curso gratuito que está sendo oferecido agora pela Rock Content, que é aquela agência que eu falei para vocês agora há pouco, né? Então tem um curso de marketing, um curso introdutório de marketing de conteúdo que você consegue se inscrever gratuitamente, né? Um curso de 3 horas e meia, quer dizer, não é um curso completo, mas para dar uma noção maior do que o que é essa área, né? Porque eu tenho visto muitos... Ah, só para terminar. E aqui embaixo, né, do lado do Eduardo, aqui à esquerda embaixo, eu também estava vendo que o LinkedIn oferece muitos cursos, né? Alguns gratuitos, alguns pagos, né? Então você também tem nesse tipo de plataforma alguns cursos bacanas, né? Então, o que eu queria comentar ainda a respeito, né? A grande questão dessa área, né, é uma área que eu acho muito legal. Eu tenho feito alguma coisa, né? Ainda não me dediquei o que eu deveria, por isso que eu não obtive os rendimentos que são prometidos, porque eu sei que a culpa é minha, né? Fui por um outro caminho, né? Eu até comentei isso estava batendo um papo com o Eduardo e estava falando, eu falei assim, estou fazendo do meu jeito, seguindo as suas orientações, mas adaptando às minhas próprias necessidades, né? Mas é necessário se especializar, porque a gente às vezes também tem a falsa ideia de que basta escrever bem, basta saber escrever para você produzir um conteúdo que vá gerar os resultados que se espera, né? E não é bem assim, né? A gente precisa desenvolver outras habilidades e outras capacidades, né? Somando essas habilidades às habilidades da escrita, né? Então, é importante pensar nisso para conseguir bons resultados, né? Porque se você não consegue bons resultados, você não vai ter cliente, né? A pessoa vai te contratar para fazer um material para divulgar a loja, para divulgar o serviço dela. E se ela, depois de um tempo, não tiver resultado, ela não vai continuar pagando para você, não é verdade? Então, a gente precisa
encontrar, né, o conhecimento de como produzir esse material, de como encontrar o público, do que fazer, do que não fazer, né? Então, precisa estudar, né? E aí, né, chegando mais ao ponto do título, né, dessa fala de hoje, né, é a questão da inteligência artificial, né, nessa área, né, não só, como eu disse antes, não só nessa, em outras áreas também, mas como é que fica, né, a redação web em tempos de inteligência artificial. Só vou fazer um comentário relativamente rápido com vocês. O ano passado, quando teve foi o ano passado, né? Comecinho desse ano, final do ano passado, quando deu o boom, né? Que o chat GPT, né? Começou, as pessoas podiam entrar e interagir com essa ferramenta, né? Eu, na época, estava produzindo material com a minha professora de yoga, né? No estúdio, para o estúdio de yoga dela. E eu lembro que num dos nossos encontros, ela virou assim para mim e falou assim: olha, meu filho estava me falando que agora tem uma ferramenta que não vai mais precisar de, de produtor de conteúdo para fazer os posts, as postagens pelo Instagram, né? Porque agora você coloca lá o que você quer e ele monta o post para você. E falei assim, tá bom. Falei assim, só que será que ele sabe exatamente o que você precisa? Será que a ferramenta, né, que eu vou falar daqui a pouquinho, né, porque a ferramenta, ela é uma ferramenta, né, o Chat GPT e as outras ferramentas de inteligência artificial, elas são recursos tecnológicos que agilizam, inclusive hoje em dia, se vocês procurarem, tem muito já, essas agências de marketing já estão disponibilizando materiais sobre como utilizar a ferramenta de inteligência artificial para produzir de um modo mais eficaz, mais eficiente, mas não substituindo o homem, mas atuando colaborativamente com ele. Né? Por quê? Inclusive, aqui acho que é o próximo slide que eu separei, isso, esse mesmo, que é a tal da engenharia de prompt. Né? Não sei se vocês já ouviram também falar disso, inclusive é uma área, se vocês, eu busquei na internet, já tem muitos cursos de engenharia de prompt. Né? Porque o que é o prompt? É aquele espacinho, todo mundo já deve ter usado, né? Ou pelo menos o chat GPT em algum momento da sua vida, não tem aquele espaço onde você escreve e você dá o comando, né? Quem fez aquela brincadeira lá com também o chat no Bing, né, para criar imagem, você tem que descrever para a ferramenta o que é que você quer. Então, o tipo de texto, e não é assim, eu quero um texto para vender um liquidificador. Você tem que dar detalhes, você tem que dizer que tipo de texto você quer, né, com o máximo de detalhes. Né? Eu não sei o que é mais, às vezes o que é mais fácil, mais difícil, né? Depende, né? É um exercício diferente, porque você tem que ter a capacidade de explicar para a ferramenta, é como se você estivesse dando uma instrução para um funcionário. Olha, você tem que fazer um material assim, 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 assado. A vantagem dessas ferramentas de IA é que elas fazem isso muito rápido. Né? Então, você vai ter ali um texto produzido em questão de segundos. Agora, a qualidade deles, novamente, é o engenheiro de prompt, porque esse é o termo que se usa hoje em dia, né? A pessoa que vai escrever, ela não pega simplesmente, ou não deveria, pegar a resposta que é dada pela ferramenta, copiar e colar, nem olhar o que foi produzido.
Ela tem que fazer a curadoria daquele material, né? Ela tem que olhar e dizer, ah, tá, você fez direito, é assim mesmo que eu queria. Ah, não, não é isso não, você se equivocou. Todo mundo já deu uns pitacos desse no chat também, né? Olha, amigo, não é assim não, você cometeu um engano aqui, né? E então é uma ferramenta muito útil, né? Porque ela agiliza muitos processos, ela traz ideias, né? Assim como nós já falamos da tradução, que o próprio Google Tradutor ou outras ferramentas de tradução automática, eles te trazem ideias, material, às vezes vocabulário, aqui também, né? Você pode usar essa ferramenta para produzir um material, não é um material pronto, mas são ideias são insights, muitas vezes, né? De materiais que você fala, ah, que bacana, eu não tinha pensado desse jeito, né? Ou alguma informação, né? E a gente também tem uma questão que precisa ser levada em consideração, principalmente quando se produz conteúdo, com relação ao plágio e aos direitos autorais, né? Então, essas ferramentas todas, quando você faz alguma pesquisa, ele não te dá as referências. No máximo, ele diz assim, extraído de... Ele vai trazendo, já viram que vai trazendo, às vezes, alguns sites de referência, né? Então, ele foi lá e buscou isso em alguns lugares da web, né? Então, você sabe que muitas vezes isso também tem direitos autorais. Então, tem que se usar, eu acho que precisa se usar, mas precisa se usar com clareza e com sabedoria, né? Porque ele pode ser um recurso muito útil para você, ele pode te otimizar o tempo para você realizar o que precisa ser realizado, mas a gente tem que tomar cuidados, né? Você não pode considerar, e por isso, né, eu acho que é isso que é o bacana, trabalhar dentro desse universo, né, que nós estamos vivendo, né, altamente tecnológico, valorizar a nossa própria humanidade, né? Porque somos nós que conseguimos. Lembram aquela característica do redator de ser flexível, né? de conseguir entender as nuances, às vezes que quando você mostra alguma coisa, você produz alguma coisa para a pessoa, ela olha e fala assim, não era bem isso que eu estava querendo. E você tem que entender quando ela fala não era bem isso, né? O que é que ficou faltando, ou o que é que está a mais, né? E isso quem consegue fazer é o humano, né? Para fazer isso na ferramenta de inteligência artificial, você precisa alimentá-lo com informações claras o suficientes para que ele consiga, a partir do vocabulário, da estrutura que você deu, ele consiga criar algo condizente com o que você espera, né? Mas muitas vezes, quando você lida com clientes, o próprio cliente não sabe o que ele quer. Você tem que tentar extrair dele informações. E isso uma ferramenta de inteligência artificial não faz. Ela não extrai informações da gente. Somos nós que a alimentamos a partir dos prompts para produzir, né? E isso garante a nossa existência, o nosso trabalho. Não é verdade? E aí eu só queria terminar, né, acho, com essa imagem, né, acho que ilustra bastante bem o que a gente falou hoje, e não só hoje, né, o que nós falamos no decorrer dessas últimas semanas, né, que existem muitos, né, a área da linguagem, ela é muito ampla, né? Então, por que não, né, professor redator? Eu poderia até acrescentar aqui, né? Por que não professor tradutor? Por que não professor revisor? Por que não professor copywriter? Né? Todas essas áreas
elas estão à nossa disposição. O que a gente precisa entender como é que elas funcionam e entender como nós funcionamos, porque talvez aqui, né, nós estamos aqui em 5 pessoas ao vivo nesse momento, cada um de nós talvez se identifique mais com um ou outro aspecto. Tem gente que fala assim, não, eu achei bacana tudo isso daqui que a Sandra falou, mas eu gosto da sala de aula, né? Eu gosto, como dizem, né, do chão da sala de aula. E beleza, é isso mesmo. Então, se torne o melhor, a melhor professora ou professor. Se especialize, né? Busque aprender mais. Eu tenho percebido que eu tenho dificuldade em determinada coisa, né? Quando a gente se forma, né? E aqui eu sei que nós temos pessoas que têm experiência de anos na docência e outros que têm uma experiência um pouco menor ou recém-formados, mas mesmo quem tem muita experiência, eu posso dizer, vou falar por mim, eu observo e identifico dia a dia pontos fracos na minha formação. O que eu faço? Sento e choro? Não, eu vou atrás. Eu estou com dificuldade nisso, isso daqui é um ponto que eu preciso melhorar, isso daqui nunca ficou muito claro para mim, né? É algo que não faz muito sentido, não é? Então, a gente precisa se conhecer, conhecer os nossos próprios limites, os nossos próprios desejos, para que nós consigamos ter satisfação no que a gente faz e sermos bons profissionais onde nós estamos, né? Então, a ideia de todos esses encontros é trazer para vocês algumas possibilidades, né? E como eu comecei a falar há pouco, cada um de nós pode se identificar com áreas diferentes. Eu gosto mais da revisão, eu gosto mais da tradução, eu gostei, achei super bacana essa ideia de produção de conteúdos. Eu posso estando em sala de aula, trabalhar nessas áreas? Sim, muita gente faz isso, né? É lógico, depende de qual o seu tempo disponível, qual a sua disposição para estudar, para se dedicar, porque também não basta, né, não querer fazer tudo e fazer tudo mal feito, né? Não adianta querer ser redator web e usar a sua sala de aula, você manda os seus alunos fazerem um exercício e você fica lá produzindo material para um outro cliente, né? Porque você está em sala de aula, você é professor e tem que cumprir a sua tarefa dentro daquele espaço, daquele lugar, né? Não é fazer 2 tarefas ao mesmo tempo, né? Então, a ideia é essa, queridos, eu queria trazer isso para vocês. E para a semana que vem, espero que tenha sido útil, né? Que tenha sido interessante. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, quiserem saber mais, só mandar mensagem, mandem pelo grupo, ou mandem no particular, se vocês preferirem, é só entrar em contato comigo, se quiserem ampliar para algum outro aspecto. E eu queria, até comentei na semana passada, e acho que essa ideia vai ser uma ideia bem bacana, nós falamos ao longo dessas últimas 3 semanas muito de LinkedIn, e eu queria trazer para vocês um pouco dessa ferramenta, dessa rede social, né? O LinkedIn é uma rede social, e eu tenho visto, né, muita gente, né, o próprio Eduardo Correia, que eu citei para vocês há pouco, ele também fala muito no curso dele, tem um módulo só de LinkedIn. No último evento que eu fui de tradução, 2 palestrantes falaram da importância do LinkedIn. Então, na semana que vem, principalmente, eu queria trazer algo a respeito, né, para a gente conversar como usar essa rede, porque a gente está muito acostumado a usar redes sociais, mas nem todos, né, sabem dos recursos e das especificidades de uma rede
como o LinkedIn, que é uma rede social, mas é uma rede profissional, né? Então, eu queria trazer para vocês e mostrar bem, vai ser uma coisa bem prática mesmo, né? Talvez, se for necessário, a gente faz mais de um encontro, mas pelo menos na semana que vem eu queria trazer essa ideia da gente explorar o LinkedIn para como utilizá-lo, como fazê-lo funcionar a nosso favor, inclusive entender as funcionalidades que ele tem que estão à nossa disposição, tá bom? Então era isso, obrigada, desculpem, peço novamente desculpas pelo, pelos momentos ausentes, e aí fica ali o recadinho, depois eu coloco no grupo, que na semana que vem, no mês de dezembro, a gente vai explorar talvez ali algumas ferramentas, começando pelo LinkedIn, para turbinar a nossa carreira, tá bom? Obrigada, bom descanso para vocês, boa noite e até o nosso próximo encontro. Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Olá, voltei.